Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por esse grande privilégio, Senhor, de poder estar transmitindo, Senhor, ao teu povo, conhecimento, Senhor, da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque para a gente transmitir, a gente tem que aprender. Então, a gente recebe a bênção primeiro. Então, eu te louvo em nome de Jesus por essa oportunidade, me coloco diante de ti para ser vaso, instrumento teu, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu povo, Senhor Deus, seja fortalecido cada dia mais na fé, cada dia mais no conhecimento da tua graça, do teu poder. E que o teu Espírito Santo firme essa palavra em seus corações e mentes. Em nome de Jesus. Amém. Eu venho já há um tempo, aliás, Deus vem falando no meu coração há um tempo. Deus tem colocado para falar com vocês sobre tabernáculo, né? É um tema complexo e muito profundo e, assim, nem sempre tão conhecido por todas as pessoas. Então, eu venho há um tempo já colocando para o Senhor, um pouco mais para frente eu falo, um pouco mais para frente eu falo. E dessa vez o Senhor falou assim, bom, agora já está na hora, né? Não é fácil falar desse tema de uma forma resumida, então, portanto, eu vou fazer em várias partes. Hoje será a parte 1, depois terá o retorno. Então, hoje será a parte número 1. Na parte número 1, eu vou estar colocando para vocês uma forma mais geral, de uma maneira mais, que a gente possa estar falando sobre esse tema e, principalmente, vendo Jesus em cada partezinha do tabernáculo, né? Vou pôr meu óculos, porque sem óculos, irmãos, já estou na idade de não enxergar de perto. Eu queria ler com vocês, para começar, João, capítulo 1, o versículo 1 e o 14. No livro de João, no capítulo 1, versículo 1 e no versículo 14, nós vamos entender o propósito de Deus sobre tabernacular entre nós. João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Habitou entre nós é semelhante a tabernacular. Por quê? Tabernáculo é uma habitação. E é interessante que quando João coloca dessa forma, a gente sente como habitar no meio do povo sempre foi importante para Deus. Muitas pessoas, na minha caminhada de cristã, diziam assim, eu consigo falar com Jesus, entender Jesus, mas não consigo falar com Deus e entender a Deus. E eu ficava me perguntando, né, por quê, né, era tão difícil? Por que a pessoa tinha que separar Jesus uma coisa, Deus outra coisa, e eu falo com Jesus e não falo com Deus? E é interessante porque muitas vezes as pessoas consideram o Antigo Testamento tão difícil que dificilmente o leem, às vezes ficam lendo somente o Novo. E não dá para separar um do outro. Eles estão intrinsecamente ligados. E Jesus mostrou isso em várias citações que ele faz do Antigo. Então, nós vamos entender o seguinte, desde o princípio, desde a criação do homem, Deus sempre quis habitar com o homem. A criação, fazer a terra e depois criar o homem, é que Deus já fez uma habitação para o homem na terra. E Deus habitava com o homem na terra. Todo dia, na viradinha do dia, vinha Deus para conversar com Adão, com Eva, bater um papinho básico, tomar um chazinho. Quem dera, né? Ele sempre planejou e desejou habitar com o ser humano. Tanto que quando nós vemos em João,
que fala dele veio habitar, ele veio estar conosco, eu lembrei de uma das características de Jesus, Emanuel. Lembram? Emanuel significa o quê? Deus conosco. Deus morando conosco. Em Mateus 1, 23, fala sobre Emanuel, característica de Jesus. E em Isaías 7, 14, fala sobre Emanuel. Deus conosco. Jesus, Deus conosco. Ele veio habitar de uma forma corpórea. Mas quando a gente fala desse desejo de Deus habitar no meio da humanidade, desde a criação, a gente vê como o homem não soube valorizar, não entendeu, e o homem escolheu o pecado. Na escolha do pecado, houve um afastamento. Deus não convive com o pecado, Ele ama o homem, mas não convive com o pecado. Na hora em que o homem escolhe o pecado e não a obediência a Deus, ocorre uma ruptura, um afastamento entre o homem e Deus. Mas isso não anulou o desejo de Deus de habitar com o ser humano. Porque esse desejo de Deus é tão intrínseco a Ele que nada destrói isso. Então Deus deu prosseguimento ao seu plano de habitar com o homem. Deus separou um povo através de Abraão, Isaque e Jacó. Homens que tinham esse coração voltado a Deus e que Deus foi ensinando, convivendo e cada vez mais trabalhando em seus corações a fim de formar uma nação que representasse e que fosse a nação que iria receber a presença dele. Os filhos de Jacó foram ao Egito, cresceram, se tornaram escravos, não preciso entrar em detalhes, né? Porque senão a gente vai longe, né? E dessa geração que estava na escravidão, Deus escolheu Moisés para libertá-los. Deus escolheu Moisés para libertar o povo hebreu, ensinar-lhes como caminhar com ele e se relacionar com ele. Deus chamando Moisés lhe dá as leis e Deus ordena que eles construam um tabernáculo. Para quê? Para fazer morada. Vamos ver se eu sei mexer nisso aqui. Aham. Nós vamos ler em Êxodo 25, 8, quando Deus dá essa ordem. Vejam que eu vou fazer resumidinho, tá? Isso é longo, mas é uma bênção aprender. Êxodo 25, 8. É simplesinho. Deus diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha, quando chega ao ápice de Deus dizer, bom, agora vai ser assim, habitarei com vocês e vocês vão construir. E Deus ensina detalhe por detalhe dessa construção. Porque Deus é detalhista. Ele é perfeito. Mas não somente por isso. Porque cada partezinha desse santuário e desse tabernáculo era uma representação do tabernáculo celestial. Era uma sombra do tabernáculo celestial. Era uma cópia de algo maior e superior que já estava no céu. Quem era esse tabernáculo? Jesus. Cada parte desse tabernáculo terreno que Deus manda construir, que também não vou entrar em detalhes agora, veremos isso nos próximos capítulos, você vê Jesus. Em cada parte dos metais, dos fios, em cada objeto que compunha esse tabernáculo, você vê Jesus. A obra redentora de Deus para a humanidade, ali, circunscrita ainda ao povo hebreu, estava tomando uma forma mais concreta.
Era uma pequena escola que Deus estava montando para o seu povo aprender quem Ele era e como Ele desejava que seu povo se relacionasse com Ele. Deus é muito prático, é sábio e Ele é amoroso. Ele é exigente, mas Ele é amoroso. Ele pede as coisas, tem que ser assim, assim, mas Ele dá todas as condições para que isso seja feito. Ele capacita com dons e com habilidades. Ele traz o material que eles iriam construir, o tabernáculo, e ensina a fazer parte por parte. Aqueles servos escolhidos foram os grandes estagiários, aprendendo a primeira escola, aprendendo como fazer item por item, que estava constando desse tabernáculo. Vamos ver no capítulo 40 de Êxodo, versículo 34 ao 38. Que diz assim, ainda sobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. É interessante a gente ver, deixa eu ver se eu vou aprender a mexer com isso aqui. Sim. Olha toda a área que esse tabernáculo ocupava. Aqui dentro, somente podiam entrar as tribos escolhidas do Senhor. E aqui, esse lugar era o mais especial de todos. Aqui somente sacerdotes e aqui atrás o sumo sacerdote poderia entrar. A glória do Senhor estava em todo esse lugar, mas aqui a coisa era muito forte e profunda. Do lado de fora ficavam todas as pessoas das outras tribos, aqui, do lado de fora. E essa porta feita, tudo isso era de tecido, que era um tecido especial, com fios especiais, era aonde seria a entrada. Aqui está aonde é o altar de holocaustos, onde os animais eram sacrificados. Daqui para frente eu vou falar nos outros capítulos, mas vamos ficar aqui. Deus ensinava o seu povo como ele desejava ser tratado, a excelência que ele queria de relacionamento com ele. Deus gosta de excelência. Deus gosta de excelência. Aqui na América Latina a gente não está muito acostumado com a excelência, não é? Aqui tudo vai mais ou menos, vamos tocando, não é assim? Mas Deus gosta de excelência. Deus é exigente, sim, Ele é amoroso. Ele não é exigente tirano, mas Ele é exigente. Então o povo aqui ao redor, eles viam e ouviam muita coisa, porém somente o que dava para enxergar acima dessa divisória. Podiam ouvir tudo. Está vendo, gente, aqui? Eles traziam suas ofertas aqui, as ofertas entravam e era só. Eles viam a parte de cima daqui, né, do santuário e só. Mas com certeza ouviam muita coisa que acontecia lá dentro. Quando os sacerdotes vinham e ensinavam ao povo tudo o que eles deviam fazer, era esperado que eles obedecessem. Era isso que Deus queria. Treinar um povo, ensinar um povo obediente. Um povo que tivesse temor a Ele, respeito a Ele. Mas é interessante que quando Deus
ele elabora todo esse processo das leis, do tabernáculo, das normas, das regras e do conteúdo. Deus estava dizendo ao povo, é assim que eu desejo morar com vocês. Eu vou dar o meu melhor. E eu quero de vocês o melhor. O melhor é possível. O melhor não é difícil, eu não sei fazer, mais tarde. Não. Com Deus, o melhor é possível. Deus queria que o seu povo aprendesse o melhor. Deus queria que o seu povo entendesse que ele estava ali e que ele iria ajudar em tudo. É interessante, em hebraico, tabernáculo se fala mishkan, palavra bonita, significa residência. Residência, você imagina residência, lugar de moradia? Pensa na tua casa, um lugar de moradia. Quando você monta a tua casinha, pode ser simples, pode ser um pouquinho mais chique, ou pode ser muito chique. Você faz uma casa que seja o quê? Confortável, aconchegante, não é assim? Um lugar onde você chega depois de um dia de trabalho, você vai, tem tuas coisinhas, toma um banho, descansa, faz uma comidinha, você já sabe onde tudo fica, não é verdade? Você tem o seu cantinho escolhido para descansar, pôr as pernas para cima um pouco, você tem o seu cantinho da leitura da palavra, você tem o seu cantinho de oração. Pode ser que tudo isso seja um mesmo cantinho, se for um lugar pequenininho, mas não importa. Quando você tem um lugar para morar, é teu, é aconchegante, você transforma nisso. E é isso que Deus queria, que os seus filhos entendessem, que o tabernáculo era um lugar de aconchego. Mas como poderia fazer com que esse lugar tranquilo, de descanso e de aconchego, pudesse realmente fazer parte da alma humana? A gente está falando de objetos, de localização. Deus dizia onde tinha que ser montado o tabernáculo, como nós lemos agora em Êxodo, a nuvem levantava, era porque o povo tinha que fazer o quê? Desarmar todas as barracas, desmontar o tabernáculo e ir para onde a nuvem dizia. A nuvem parava, monta tudo de novo, monta a barraca outra vez. Duvido que eles não reclamavam, né? De novo nós vamos ter que desmontar essas barracas, vamos lá. José, vem, tá bom, já vou, Maria. Criançada, vem aqui. Vamos levantar as panelas e tudo, pega os cabritos, pega não sei o quê, que a nuvem está levantando. Às vezes, mesmo a presença de Deus sendo agradável, forte e maravilhosa, a gente se incomoda. Porque parece que nós, humanamente, fisicamente, a gente quer o quê? Conforto, vida boa, sombra e água fresca. Não é assim? E o mais interessante, gente, o tabernáculo não estava num oásis, estava no meio do deserto. A habitação de Deus no meio do deserto. Não tinha coqueirinho, não tinha aquele monte de árvore, né? Uma piscinona ali, uma cachoeirona, para a criançada. O que eles tinham? A presença de Deus. É interessante que a gente tem que pensar isso. Deus vem fazer morada, Deus deseja estar com o seu povo, mas não necessariamente isso quer dizer que tudo vai ser extremamente confortável o tempo todo. Nós vivemos numa época em que o crente só quer vida boa, água fresca. Outro dia eu estava entrando num site sobre encontro de casais, estava lá vendo a propaganda de encontro de casais, eu entrei lá, deixa eu ver como é. Aí aparecia lá, como era o quarto, como era a área de lazer, só tinha foto disso. Eu pensei, mas e o tema?
E o estudo, nada. Só mostrava o hotel. Eu falava, a que ponto que a gente chegou? As pessoas vão em encontro de casais só baseado em que hotel vai ficar? Como vai ser o quarto? Imagina se você fizer encontro de casais no meio do deserto e o povo tiver que ficar na barraca? Não vai ninguém. E nós perdemos hoje, na nossa vida moderna, não tem internet lá também, não tinha. Não tinha. Sem internet, não ia nenhum adolescente, só criança iria, né? No encontro de casais no meio do deserto, na barraca. É interessante, nós perdemos de vista isso. A nossa vida moderna, tão confortável. Nós perdemos de vista que a presença de Deus tem que ser o mais importante. A gente fica preocupado se o colchão vai ser X ou Y, se vai ter um banheiro para todo mundo, ou se é um banheiro para cada quarto. E quanto mais a gente vai ficando mais jovem, como no meu caso, parece que a gente fala, não, mas agora eu já não aguento mais dormir no chão e não sei o quê, né? Como seria eu ali, ó, na barraca no meio do deserto? Jesus, misericórdia, eu ia ter que ter muita graça. Mas é isso que Deus quer que a gente entenda. A referência é Ele ou os bens materiais. Deus quer que a gente esteja com Ele de corpo, alma e espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo para Ele. Mas como a gente pode transformar? Então veja bem, quando eu disse para vocês, vou colocar a figura número 2. Isso, aqui já falei. Quando eu disse para vocês sobre o povo que ficava aqui ao redor, olha aqui, não entra, né? Esse povo que ficava ao redor do tabernáculo, ele conseguia enxergar tudo o que estava lá dentro. As tribos que acampavam ao redor não conseguiam entender na profundidade que aquilo que eles estavam vendo era somente uma cópia. Eles achavam que aquilo era tudo. Não sabemos hoje que aquilo é uma cópia. Mas quem estava lá? Aquilo era tudo. A fé deles começou a ficar uma fé baseada somente naquilo que era concreto. Mas o plano de Deus era muito superior a isso. Quando a gente vê como o povo estava ali ao redor, desejando entrar, simplesmente vendo e sem poder entrar, ali no meio do deserto, somente alguns especiais podiam e escolhidos podiam. Por quê? Quando a gente pensa aqui, esse desenho parece bem menor do que o outro, né? Mas quando a gente pensa aqui, a habitação de Deus, a gente tem que pensar o seguinte: o nível de santidade, comprometimento que deveria haver para se entrar aqui era enorme. Se você ler o que o sacerdote tinha que fazer para se purificar, os rituais que tinham que ter, o tipo de roupa, a ordenação que eles tinham. Eles moravam também aqui ao redor. Eles tinham uma ala que era deles. Mas quando eles iam entrar aqui, dentro desse local, era uma preparação enorme de purificação. Não era simplesmente, abre a cortininha e estamos entrando. E a gente vê que nós, como igreja cristã no mundo, perdemos isso. As pessoas acham que entrar, abrir a porta de uma igreja, sentar num banco já é estar no tabernáculo. Entra de qualquer jeito, se comporta de qualquer jeito, canta qualquer coisa, ensina qualquer coisa. Nós temos muitos, infelizmente, pastores de igrejas conhecidas ou desconhecidas que não se purificam o suficiente para estar aqui nesse local de sacerdócio. Porque perderam a visão do tabernáculo. Um sacerdote que entrasse aqui sem cumprir todas as obrigações e as regras, gente, morria. Eles adoeciam e morriam. Porque era desobediência. Eles tinham obrigação de conhecer à risca todas as regras, toda a lei referente a essa consagração.
E aqui dentro, mais ainda, não era qualquer sacerdote que entrava aqui. Não era qualquer sacerdote que entrava aqui no tabernáculo. A consagração maior, a tribo era diferenciada. Por quê? Deus fazia a separação de pessoas? Não. Porque além da capacitação que havia, imagina só, aqui essa região, eu diria assim que era uma região de potência energética elevada a milhões e milhões de quilowatts. Você sabe aqueles lugares onde tem aquelas, na CPFL, que é aqui em Campinas, no caso, que tem aquela distribuição de energia, não sei como chama, estação de energia. Você passa perto, o barulho é assim. Você já ouviu isso? Quem andou a pé? Eu ando a pé, né? Então eu já passei perto e fiquei ouvindo. Falei, misericórdia, parecia abelha. Não, era energia que estava ali para ser distribuída aos postes e às casas. E uma vez, já contei essa história, houve numa cidade um menino que a pipa dele entrou num lugar desse e ele, de uma forma incauta, foi para pegar a pipa. E na hora que ele colocou o pé dentro dessa estação de energia, ele simplesmente morreu devido à carga elétrica que emanava daquele lugar. Quando os técnicos precisam entrar nessas estações de energia, eles têm que entrar com uma roupa especial, uma borracha especial, capacete, eles têm que entrar todos equipados, porque simplesmente o fato de colocar os pés nesse lugar é risco de morte. Esse garoto que entrou, ele simplesmente, a carga energética era tão grande que ele morreu. Ele morreu, parada cardíaca, queimou. Meu marido, bombeiro, já foi visitar, não foi? Todo o equipamento que eles têm que colocar para evitar riscos, porque é risco de morte. E a gente está falando de energia elétrica. Agora, se imagina a força, o poder da presença de Deus nesse lugar. Não havia EPI, não havia nenhum tipo de uniforme que eles pudessem usar para entrar aqui e não ser consumido pela presença da energia de Deus. Mas olha que coisa linda. Deus dizia, todas as regras que eles tinham que fazer de purificação, a única coisa que eles não podiam ter é pecado. Eles tinham que entrar purificados. Na hora que havia a purificação do sacerdote, e mais o sumo sacerdote, quando ele ia uma vez por ano aqui no Santíssimo Lugar, era o Espírito Santo que cobria eles, para eles não serem consumidos enquanto eles serviam nesse lugar. Irmão, irmãs, você imagina se a gente tivesse essa vivência nas igrejas? Ah, não, Deus é cruel. Matou o irmãozinho porque o irmãozinho foi lá, subiu no altar em pecado. Foi fulminado, Deus é cruel, Deus é mau. Iriam classificar Deus de uma forma terrível. E não iriam entender que para ter a presença de Deus é necessário estar em santidade. Nós, hoje, temos acesso a essa região. Como? Pela nossa cara bonita? Ou porque a gente, sei lá, se veste bonitinho que nem crente? Ou porque carrega a Bíblia debaixo do braço? Não. Eu vou explicar como. Tcharam. Mas olha aqui, irmãos, como era linda a presença de Deus entre o povo. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar o povo pelo caminho, e de noite ele ia numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. A presença de Deus no povo.
De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem à vista de toda a nação de Israel e em todas as suas viagens. Aquele povo que não conseguia entrar, eles viam essa coluna, a de nuvem e a de fogo. Era o que eles conseguiam ver. Não entravam dentro dessa região do tabernáculo, mas de fora eles viam isso à noite e eles viam isso todos os dias. Aquela nuvem cobrindo todo o povo, cobrindo e protegendo do calor do deserto. Eu nunca estive num deserto, mas disseram que é muito quente. E à noite, o frio do deserto, aquele fogo que saía dali e se espalhava por todo o céu, aquecendo o povo, para que não morressem congelados. Todos os dias. Eu não posso entrar lá dentro porque eu sou o povo comum, não sou da linhagem dos sacerdotes. Mas olha, que lindo poder ver todo dia essa bênção. Será que se nós víssemos isso todo dia, manteríamos o nosso coração em direção ao Senhor? Ou será que todo dia se transformaria como um quadro que a gente pendura em casa e que depois de um tempo a gente não vê mais? Deus quer que você veja todo dia o que Ele quer fazer na tua vida, a morada que Ele quer no teu coração. Eis porque nós podemos entrar na presença do Senhor. O plano redentor de Deus estava completamente simbolizado naquele tabernáculo. O povo ainda não conseguia entender isso em profundidade. Eu tenho certeza que muitos sacerdotes que buscavam a presença de Deus sentiam ali o Messias representado. Mas se você for pensar e for ver bem, aonde estavam os objetos distribuídos dentro do tabernáculo, havia a sombra da cruz do Messias. O plano de Deus para a redenção da humanidade estava ali, representado e simbolizado. Nos próximos capítulos falarei sobre esses outros objetos que constavam, mas esse em especial, o altar do sacrifício. Nós podemos entrar, ter acesso ao tabernáculo, mesmo não sendo de linhagens, por causa do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus derramado e do sangue de Jesus que nos livrou e nos limpou dos pecados. É por isso que podemos ter acesso ao tabernáculo do Senhor. É por isso que nós podemos estar na presença de Deus e adorá-lo, reverenciá-lo, ofertar, aprender. Será que nós valorizamos isso? Será que nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus, que abre a porta para podermos entrar e ter comunhão plena com o Senhor? Talvez se a gente tivesse o tabernáculo ao vivo e a cores e visse todas aquelas maravilhas acontecendo, a gente teria dentro da nossa mente, gravado de uma forma mais forte, como Deus quer que nós estejamos em santidade, em respeito, em obediência a Ele. A gente se esquece, a gente se distrai. A gente tem tanta coisa para fazer nessa vida, não é? Trabalhar, cuidar da casa, filhos, netos, estudar, não é assim? E nós deixamos de usufruir esse Deus habitar conosco. Deus deseja estar habitando com você, com teu vizinho, com teus parentes. O quanto nós conseguimos levar às pessoas esse desejo de Deus habitar, estar.
O desejo de Deus se aproximar e resgatar esse laço de união, esse laço de comunhão. Assim podemos, através de Jesus, abrir essas cortinas e entrar. Em Jesus, não somos consumidos. A misericórdia de Jesus, o sangue de Jesus nos cobre de sermos consumidos pela presença do Senhor. Estamos valorizando isso. Não percamos isso de vista. Em Jesus, nós somos o templo do Espírito. Essas colunas de nuvem e de fogo é o Espírito de Deus ali. Jesus representado na redenção por cada objeto. Jesus estava aqui, o Espírito Santo de Deus aqui. E através de Jesus, tudo isso dentro de nós. Em Hebreus 10, 19 a 20, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Irmãos, todos nós passamos por um deserto. Nossa vida cristã, assim como o povo estava no tabernáculo, no meio do deserto, e esse meio do deserto é isso, saindo do Egito, da vida de pecado, indo em direção a Canaã. Nós também vamos em direção a Canaã celestial. Nós vivemos no meio de um deserto. Mas a gente enche esse deserto de coisas gostosas, de coisas boas e fica ali. A gente monta um oásisinhos imaginário e fica ali. A gente perde de visão que nós somos peregrinos, que esse mundo não é o mundo onde nós devemos nos aconchegar, nos adaptar. É o que tem acontecido no meio cristão. A igreja cristã tem se adaptado. Não tem perguntado, Senhor, é isso que o Senhor deseja que a gente faça? Não, todo mundo faz. Por que não? Nós estamos no deserto. Precisamos entender isso. Nós ainda não chegamos. Não chegamos. Estamos a caminho de. Só que olha que maravilhoso que é. É o Senhor que nos capacita. E a tua opção de quem está no meio do deserto é: você vai ficar do lado de fora do tabernáculo, só olhando? Na minha infância havia uma frase que dizia assim: quando a pessoa não tinha dinheiro para comprar alguma coisa gostosa que tinha na padaria, punha a testa, né, naquele vidro e falava, olhando com os olhos e lambendo com a testa. Não é assim? Às vezes a gente não tinha condição de comprar aquele negócio bom, gostoso, ficava olhando com os olhos e lambendo com a testa. É assim que nós vamos ficar na portinha do tabernáculo? Ou a gente vai tomar dentro de si o sacrifício de Jesus e também fazer a nossa parte do sacrifício para entrar no tabernáculo, para usufruir da presença plena do Senhor. Você está usufruindo da presença plena do Senhor na tua vida? Eu sei que eu ainda não, porque eu sei que tem muito mais. Há muito mais que Deus quer fazer através de mim, através de nós. O plano de redenção de Deus, se concretizando no tabernáculo, era o princípio de tudo. Quais são os desertos que a gente passa? Como a gente se comporta nesses desertos que às vezes a gente vive? A gente vai ficar do lado de fora ou a gente vai entrar lá? Jesus nos capacita para entrar no Santo dos Santos, nos derramar na presença de Deus. Jesus nos capacita. Ele quer que a gente entre, mas não que a gente entre de qualquer jeito. Que a gente entre com garra, com determinação, com compromisso, com visão de sacerdócio.
A gente pode ficar do lado de fora, olhando com os olhos, lambendo com a testa. Ou a gente pode entrar lá dentro, onde está o poder do Senhor, onde as maravilhas de Deus acontecem. Onde o povo era perdoado, onde as curas aconteciam. Jesus trouxe tudo isso para nós. Jesus nos fez entrar. Jesus abriu, rasgou o véu. Será que a gente tem entrado mais profundo no tabernáculo? Esse é o templo. Depois que o tabernáculo já parou de andar no deserto, Deus mandou construir esse templo. E o que diz aí? Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? De Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, 19, 20. É um desafio, irmão. Ser cristão é para os fortes. Podemos ser cristãos que ficam do lado de fora do tabernáculo. Podemos ser. O amor de Deus também está ali e te cobre. Mas eu sugiro a você. Jesus pagou esse preço, você pode entrar. Você pode ter a presença do Espírito Santo com todo o poder que Deus quer que se manifeste na tua vida. E Deus quer fazer maravilhas através de você, ao teu redor, na tua vida. Eu desafio, irmãos, que a gente entre. Nem que seja passinho por passinho. Nem que seja devagarinho. Mas entre. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer por nos dar entendimento a respeito, Senhor, do teu plano, do teu projeto, não só para nós, mas para a humanidade como um todo. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a entrar, Senhor, a entrar nesse lugar de moradia, a entender cada parte que compunha, Senhor Deus, esse lugar maravilhoso e entender a obra maravilhosa de Jesus. Que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, que a gente seja, Pai, instrumento teu de ensinar, de difundir e de levar outros a entrarem e não ficar somente do lado de fora. Pai, as tuas maravilhas, o teu poder e a tua glória são muito mais do que a gente pode entender, mas nós precisamos. Nós precisamos cada vez mais da nuvem que nos protege, Senhor, de toda a dificuldade, de toda a luta da vida. Precisamos da tua presença como nuvem, dando sombra e conforto nos momentos difíceis. Precisamos da nuvem, Senhor, para nos orientar para onde caminhar, a direção a seguir. Senhor, essa nuvem é o teu Espírito e precisamos que o teu Espírito nos mostre como e por onde caminhar. Precisamos da coluna de fogo, Senhor, nas nossas vidas, trazendo o calor e o aconchego nos momentos de grande dificuldade, nos momentos de frio, nos momentos de lutas emocionais, nos momentos de solidão, nos momentos de dúvidas e de incertezas, nos momentos em que a gente está adoecido e fraco, nos momentos que a nossa alma gela, às vezes de medo, ou às vezes, Senhor, enfrentando desafios muito maiores do que a gente se sente capaz. Que o teu Espírito Santo, em forma dessa nuvem de fogo, venha nos cobrir e nos ajudar em todas essas dificuldades.
Senhor, o teu poder é muito maior do que a gente possa entender e suportar. Mas nós te louvamos porque o poder de Jesus, se entregando por nós, morrendo por nós, entrando nos santos dos santos, rasgando aquele véu, nos capacitando para acessar esse lugar. Ainda não estamos prontos, nós sabemos. Mas sabemos que é a tua vontade, que todos entremos na tua presença. Ajuda-nos, capacita-nos. Torna a nossa vida cada vez mais santa. Que o teu Espírito Santo nos ensine a fazer isso. Que a gente não tenha medo e nem preguiça. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos como templos do Espírito Santo. E aonde a gente estiver, a gente leve essa presença, Senhor. Estamos aqui na terra não por brincadeira, estamos aqui não por capricho teu, mas por propósito teu. Senhor, tu vens habitar conosco, é o teu desejo todo o tempo, desde que criaste a humanidade. Não somos nós que temos que ser empecilho desse habitar. Nós desejamos, mas que seja habitar conforme o teu padrão e não conforme o padrão do mundo que muitas vezes as igrejas têm abraçado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Fortalece-nos nessa caminhada. Em nome de Jesus, te pedimos que retires de nosso caminho tudo aquilo que impede isso. Não importa o que seja, mas tudo o que impede a entrada, Senhor, no lugar onde Tu estás, retira da nossa vida. Retira da nossa mente, retira do nosso corpo, retira, Senhor, do nosso redor. Tudo que impede isso, te pedimos, retira, Senhor. Pedimos ao Senhor isso, porque eu sei que isso depende de nós. De nós pedirmos, de desejar estar contigo e entrar. Senhor, retira, Senhor. Mostra onde estão esses empecilhos para que a gente possa rejeitar isso, que para a gente possa excluir isso da nossa vida. Mostra-nos, Senhor, desejamos, Senhor. E eu sei que o Senhor deseja um coração desejante, porque a força para realizar vem de Ti. Assim como Tu preparaste o povo, cada um nas suas habilidades e dons, porque tudo que foi feito veio de Ti, Senhor. Nada veio do povo, tudo vem de Ti. Mas é necessário que a gente se abra, para que isso, Senhor, venha do Senhor a nós. E assim te pedimos, Pai. Obrigado por essa oportunidade de mais um dia, de crescer mais um pouco. Em nome de Jesus, Senhor. Que as bênçãos, Senhor, estejam sobre nós a cada dia. Guarda essa palavra no nosso coração e que ela seja repetida pelo Teu Espírito Santo todo o tempo. Até a gente conseguir deixar entrar isso completamente dentro de nós. Sem medo e sem empecilhos. Em nome de Jesus. Amém.